Olá pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui mais um exemplo em relação da nossa lei de Coulomb em comparação com a gravitação universal, com a lei da gravitação universal de Newton, né? Então, o enunciado basicamente é comparar a lei de Coulomb com a lei de gravitação universal de Newton. Bem, a gente pode pegar aqui a lei de gravitação de Newton na sua forma mais geral, onde nós vamos considerar que uma distribuição de massa uniforme no espaço, né? Consequentemente, nós vamos utilizar aqui a densidade de massa dada por ρm, dada por ρm de R vetorial, onde eu tenho que a força gravitacional entre essa distribuição e uma massa m é dado pela essa expressão, menos g multiplicado por m, multiplicando aqui pela integral de volume dessa distribuição em relação justamente à distância entre essas duas partículas. Aqui nós vamos apresentar a distância de uma forma vetorial diferente, onde nós precisamos olhar aqui a interação entre m maiúsculo e m minúsculo, como tratando aqui duas cargas pontiformes, onde eu tenho aqui no meu sistema de referência x, y, z, R' como sendo a posição da minha massa m em relação ao centro, R como sendo a posição de m maiúsculo em relação ao centro, e a diferença vetorial de R menos R' como sendo aqui o vetor deslocamento entre o vetor separação entre essas duas partículas. Consequentemente, no meu versor, na direção do vetor deslocamento, é dado por essa expressão, onde vai ser o vetor R menos R dividido pelo módulo de R menos R'. Então, a gente pode reescrever de uma forma um pouco mais diferente a nossa força gravitacional. Lembrando que a nossa lei de Coulomb para uma distribuição uniforme, uma distribuição de densidade de carga volumétrica, é dada por Q dividido por 4πε0, a integral de volume também de uma carga aí, Q é minúsculo, que está situada a uma distância R menos R', ou seja, obedecendo aqui a nossa mesma colocação. Então, se nós pegarmos e partimos da forma pontiforme, ou seja, se nós pegarmos um elemento de massa, por exemplo, a gente tem aqui a força gravitacional vai ser dada por menos g, constante universal, multiplicado por m maiúsculo, multiplicado por m minúsculo, dividido por r ao quadrado na direção do meu versor r chapéu, né? Consequentemente, se nós usarmos aqui o nosso vetor de deslocamento entre essas duas massas, ela vai ser dada por r menos r' dividido pelo módulo ao cubo. Como nós estamos tratando de uma distribuição uniforme de massa, onde nós vamos envolver o conceito de densidade volumétrica de massa, eu tenho que a minha massa total desse meu volume vai ser dado pela integral de volume dessa densidade dV. Consequentemente, se nós pegarmos esse resultado e substituirmos nessa expressão, eu recupero aqui a nossa expressão inicial da força de gravitação de Newton, dada inicialmente em termos de uma distribuição uniforme de massa, tá certo? Então, se nós olharmos para essa expressão aqui, a gente pode recuperar a expressão da lei de Coulomb, onde podemos fazer uma correspondência entre a carga com a massa, a densidade volumétrica de carga com a densidade volumétrica de massa e a constante universal com o meu fator K, que é 1 sobre 4πε0, tá certo? Se nós substituirmos esses termos na nossa expressão, a gente recupera a expressão anterior da força elétrica. A única coisa que nós podemos concluir é que, de fato, essas leis são muito semelhantes e a principal diferença entre elas vai ser que a força gravitacional é de natureza atrativa, ao passo que a força elétrica pode ser tanto atrativa quanto repulsiva. E esse fato da força elétrica ser atrativa e repulsiva vai estar intrinsecamente relacionado à natureza da carga, porque nós temos manifestações de mesma intensidade, porém de sinais contrários, ou seja, manifestações distintas do mesmo fenômeno, que ao contrário da força gravitacional, a gente tem sempre a atração entre massas, tá certo? Então fica aqui apenas essa abordagem em relação às semelhanças entre essas duas leis que regem naturezas diferentes, uma questão gravitacional e a outra a questão de cargas elétricas.